Olá, você que acompanha o canal Força Verde, Jardinagem e Paisagismo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a revitalização da bordadura em torno do nosso lago, aqui do Jardim Experimental das Jardinagens Força Verde. Nós temos alguns beijos valerianos sumpáteos aqui e alguns liriópolis também plantados neste local. Porém, não ficou legal. Eu pensava de conforme os beijos valerianos fossem sentindo, conforme fosse chegando o inverno, os beijos valerianos viessem a sentir o frio, a gente ir substituindo e plantando os liriópolis para fazer toda a bordadura em torno do lago. Mas eu tenho lembrança quando este lago era plantado a bordadura com a grama preta, que é esta que eu tenho aqui neste carrinho, e ela dava mais destaque do que o próprio liriópolis. Então eu optei por estar retirando tanto os beijos valerianos sumpáteos e vou retirar também esses liriópolis e vou estar plantando a grama preta. Esta é a grama preta anã. Na época eu plantei a grama preta anã aqui neste local, porém não era coroado em volta do lago. Ó, você pode ver que agora tem uma distância que eu fiz esse coroamento porque o gramado esmeralda é muito invasor. E como ele chegava até encostar aqui próximo a esta parede, a esta mureta de eucalipto tratado que nós temos aqui, então ela acabou invadindo o canteiro da grama preta e tomou conta, misturou com a grama preta e a gente não conseguia mais conter a grama esmeralda que invadiu o gramado preto. E daí infelizmente eu tive que arrancar toda a grama preta que já estava enraizada no local. Depois continuei com dificuldade de estar mantendo a grama esmeralda afastada deste canteiro que tem entre a mureta com o eucalipto tratado e as pedras e a manta já do lago. E acabei fazendo então o controle deste gramado esmeralda para que não invadisse mais este espaço. Eu fiz este coroamento em volta, que foi o que resolveu. Agora, resolvido este problema, então eu posso voltar com o gramado preto ali em volta, sem me preocupar que eu venha a perdê-lo novamente para o gramado esmeralda. E você vai acompanhando como que vai ficar esta revitalização da bordadura do Jardim Experimental das Jardinagens Força Verde. Esta bordadura aqui em torno do lago. Não se incomode muito, tem pedreiro, geralmente onde tem jardineiro tem pedreiro, tem pintor, eletricista, né? Graças a Deus, várias obras em andamento e os pedreiros estão fazendo o serviço deles aí com a betorneira ligada, mas a gente vai cochichando aqui, conversando com você que nos acompanha aqui no nosso canal Força Verde, aqui no YouTube. Então agora eu vou estar retirando o que tem de muda que sobrou ainda, depois das duas geadas bem fortes que aconteceram aqui na nossa cidade e em toda a região. Vou preparar o canteiro e vou estar plantando a grama preta e mostrando para vocês aqui no vídeo de hoje. Bom, e como em jardinagem nada se perde, tudo se reaproveita, eu vou estar retirando estas plantas, tanto o liriópolis, que a geada não combaliu nada, ó, você vê que ele está perfeito ainda, é resistente à geada esta planta, como também o beijo valeriano, vou estar tirando e levando nos potes para manter eles cultivados ao abrigo do frio ali, e assim que vier o verão novamente a gente pode estar utilizando eles em outros projetos de jardinagem e paisagismo.
A geada pegou bem, aqui está próximo à parede da casa, mas mesmo assim pegou bem forte, tanto aqui próximo ao lago, como também naquela jardineira próximo ao muro, na parede de Podocarpus. Eu tenho um vídeo recente que a gente fez uma postagem mostrando esses beijos valerianos, como que estavam bonitos. Ali também tinha alguns. E aqui você vê que com 2 geadas que deu, já combaliu bastante estas plantas. Aí a gente retira agora, faz o plantio de outras mudas. E quando passar o inverno, a gente utiliza eles em outros canteiros. Esses liriópolis aqui, ó, vai dar muitas mudas. Olha o tamanho dessas toceiras aí, ó. Esse aqui eu plantei mais recente e ainda não perfilhou tanto, mas aqueles lá, ó, estão imensos. O monjolo, esse monjolo eu mesmo fiz com... O meu amigo João Ratti me ajudou a confeccionar ele. Pegamos, fizemos num domingo. A madeira dele é óleo pardo e o pilão é um IP. Eu fiz com motosserra, um estilo 170, modelei ele todo. Era um pranchão largo de madeira, óleo pardo. Aí eu fiz os recortes, os desenhos, cortei no motosserra, as partes mais finas, fiz a concha. Tudo confeccionado no motosserra, estilzinho 0, o MS 170 que a gente tem aqui. Esse lago, ele tá agora com 5 carpas. E essas carpas têm mais de 5 anos que estão vivendo aqui neste lago. Tem também alguns espadinhas e uns molinésia. Um ou outro acabou morrendo por causa do frio intenso, mas a maior parte deles sobreviveram. Olha que lindo que tá as mudas de palmeira fênix ali na cabeceira do lago. Tô torcendo para que a geada não tenha pego as folhas mais superior dela, para mim não ter que podar essas palmeiras. Tá tão bonita as folhas dela. Para você ter uma ideia, nem a caixa de água que faz a filtragem biológica ali atrás não está aparecendo. Tão densa estão as folhas delas. E na verdade elas estão tão bonitas assim porque eu descobri recentemente que elas mandaram algumas raízes dentro do lago. Então elas estão puxando água à vontade aí para poder estar se desenvolvendo, e por isso que elas cresceram tão rápido. Geralmente esta planta não forma tão rápido igual elas estão aqui, mas ela está próximo do lago e aí ela mandou uma raiz lá, algumas raízes lá dentro do lago. Aí olha o tanto que ela se formou. Considerando que água de lago ornamental geralmente é vitamina para a planta, né? Tá comprovado aí, ó, com o tamanho do viço dessas 2 palmeiras fênix. Você percebe que a geada queimou algumas folhas delas. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma poda o menos agressiva possível assim que passar o inverno. Aquela carpa laranjada. Todas essas carpas aqui que tem neste lago eu ganhei de amigos que... sitiantes, o Elton do Recanto da Mata também me doou alguns peixes coloridos na época para mim que está colocando aqui. E ficou legal, é um kit, o meu primeiro lago. Eu tenho vídeo deste lago sendo instalado passo a passo aqui no meu canal. Se você quiser dar uma olhadinha lá como que era no início e ver como que está agora. Eu acho que foi instalado em 2015 este lago. Nunca aconteceu de peixe morrer aqui por problema de filtragem, problema de superlotação. Eu estou bem satisfeito com ele. Bom, agora eu vou fazer a retirada das mudas, preparar o canteiro e mostrar para você o próximo passo. Como a ideia é sempre melhorar quando a gente vai mexer em qualquer projeto, em qualquer jardim que já está pronto,
A gente sempre que vai mexer é com o intuito de melhorar o visual ornamental deste espaço onde a gente vai empenhar a mão de obra e os materiais. E pensando nisto, eu vou tentar esconder esta manta, agora que eu já retirei as plantas que estavam no local. Você vê que esta manta EPDM está ficando bem visível em torno deste lago. E eu vou tentar definir melhor então esta bordadura, colocando o limitador de grama próximo ao lado do lago, e vou estar tentando tirar os excessos ou dobrar os excessos desta manta EPDM, para que ela não fique tão aparente e melhorar um pouco esta parte da bordadura com as pedras, que não está bem encaixado, ó, para você ver, não está bem legal, não está dando um visual natural, porque como fica aparecendo esses rebarbos de manta, acaba ficando um tom meio estranho no lago ornamental, que a ideia é que fique o mais natural possível, né? Então, como eu já vou empenhar mão de obra e material aqui neste serviço, eu vou estar tentando dar uma melhorada a partir deste momento, e mostro para vocês na sequência. A parte que vale a pena destacar vai ser o cuidado no estar manuseando este terreno, este canteiro, avaliando muito bem onde tem estas pequenas mudas. Ó, uma muda de grama esmeralda ainda está próximo do canteiro aqui. Então vou estar vendo se eu consigo arrancar ela com raiz e tudo, ou se é melhor eu estar aplicando um veneno para que ela seque até a raiz. Senão, mais uma vez, ela acaba invadindo o gramado preto que a gente vai estar fazendo um canteiro com uma adubação bem rica neste momento aqui. Então a grama esmeralda pode se aproveitar desta oportunidade e pular no meio da grama, se enraizar no meio do gramado preto novamente, e a gente vir a ter o mesmo problema que a gente já teve no passado. Ó, mais uma aqui. São poucas mudas, mas tem algumas ainda que estão invadindo este canteiro. Ó, pode ser até da vez passada. Ó. Então, se a gente não tomar cuidado, ela acaba vindo a invadir novamente este espaço. Mas agora já está bem mais difícil para ela. Você vê que eu fiz um coroamento bem grande em volta, e aí eu posso estar cuidando com o veneno, aplicando um veneno de vez em quando aqui próximo, né? Para que, se tiver alguma raiz vindo a invadir este espaço, ela seja contida. Olha que água cristalina que está o lago. Este lago está sem a filtragem UV, está desligada. Só na filtragem biológica você vê como que está perfeita a qualidade da água. Agora a água é um pouco turva, porque eu estou retirando as pedras próximo a onde tem a terra, e caiu um pouquinho de terra. Eu bati uma água nestas frestas das pedras para poder estar fazendo uma limpeza, aproveitar já que está sem as pedras e tirar um pouco desse material orgânico que tem entre as frestas. Agora eu já coloquei, consegui puxar um pouco mais esta manta. Vou tentar deixar ela nesta altura, para tentar manter o nível deste lago um pouco mais alto. E coloquei o limitador de grama já para poder manter esta manta estaqueada, e depois para mim organizar as pedras escondendo esta manta entre o limitador de grama e as pedras. Já está instaladinho o limitador de grama. Agora o próximo passo, eu vou pegar
uma terra bem adubada e levantar um pouco o nível deste canteiro, para daí tá plantando as mudas de grama preta. Ó, vou erguer por aqui mais ou menos este canteiro com a terra e daí plantando mais a grama preta, que a princípio não vai fechar totalmente o chão e mesmo a bordadura das pedras. Eu tenho aqui algumas mudas, mas vai dar para perfilhar elas e fazer toda esta circunferência em volta deste lago. E depois elas vão perfilhando e fechando mais. Agora já está ligado o esguicho ali, com a água do poço mesmo, estou enchendo, completar o nível para ver até onde que eu consigo elevar o nível desta água do lago, para depois eu estar mantendo na mesma altura. Estou pensando em instalar uma boia eletrônica neste lago, que daí já pega a hora que baixar um pouquinho o nível, a própria sistema eletrônico mantém ele sempre nivelado, né, para não ter que ficar fazendo esse serviço manual. Mas aí eu vou estar avaliando e se eu instalar, eu vou mostrar para você que acompanha os nossos vídeos aqui no canal Força Verde. Agora eu vou erguer então, preparar o canteiro ali e mostro para você como que vai ficar a grama a grama preta plantada já no local. Agora já plantada a grama preta em volta, eu ainda vou colocar mais um pouco de terra para erguer um pouco mais este canteiro e vou plantar mais algumas mudas, mas já dá para a gente ter um visual de como que vai ficar o serviço depois de concluído esta etapa da bordadura em torno do lago ornamental. Então eu tenho ainda várias mudas de grama preta para poder estar utilizando. A gente pegando as toceiras e perfilhando, ela tem um rendimento muito grande. Eu utilizei para esse primeiro plantio aqui em torno deste lago, acredito que umas 5 bandejas. E com mais umas 2 bandejas fazendo este perfilhamento, a gente vai conseguir já fechar bem e consegue que ela se enraize e feche mais rápido daí. Porque para plantar de leiva fechada, ela acabaria se tornando bastante caro o trabalho. E como a gente acompanha aqui diariamente, então achei que não tem problema. E eu fiz uma adubação bem concentrada neste canteiro, então ela vai tender a vir fechar rapidamente. E depois eu ainda vou num rio buscar algumas pedras para estar fazendo o acabamento interno da bordadura deste lago. Você vê que as pedras não estão bem encaixadas, embora a colocação deste limitador de grama aqui em volta já valorizou bastante esta bordadura, ela estava bem apagada. Aí eu coloquei este limitador de grama em volta, fazendo o canteiro, levantando um pouco mais o canteiro, e retirei, tinha um palanquinho de eucalipto avançando para o lado de cá, deixa eu mostrar para você. Então nós tínhamos uma a mais aqui que dava um visual como que se estivesse terminando o canteiro. Ele ficava até próximo aqui do final da bordadura. Então não dava um visual de continuidade no canteiro. Daí eu peguei e retirei ele, veio com a mesma bordadura e vai até o final lá na cabeceira do lago. Já melhorou bastante o visual e agora a gente faz uma rega constante aqui nesta grama preta e logo ela
já tende a fechar totalmente o canteiro. São pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença. Eu acredito que em qualquer serviço, mas no paisagismo, por ser uma área voltada muito para o visual, para valorizar o espaço ainda mais. De repente um pequeno detalhe como tirar um tronco que está fora de lugar, fazer um contorno mais bem elaborado, valoriza mais o espaço e dá mais valor, agrega mais valor, tanto visual quanto financeiro ao serviço também. As plantas que vão compor agora em torno deste lago vai ser a grama preta, tem uma muda de agávea escondida logo ali, né? Você pode ver, tá pro lado de lá do monjolo. E as palmeiras fênix, que estão aí fazendo o visual com um verde bem intenso no local. E a iuca amarela ali próximo. E dentro da água nós temos os aguapés, que eu vou procurar manter eles em menos quantidade, porque eles têm um problema de gerar muito material orgânico na água, por causa das raízes que se dispersam e as folhas que apodrecem também, e o problema de estar entupindo demais a bomba que faz a circulação da água neste lago. Inclusive eu tirei a bomba, era externa, eu coloquei ela para trabalhar afogada ali dentro do lago, que daí ela tem uma potência maior, ela não pega ar no encanamento e puxa com potência total a água, evitando de entupir com facilidade nesse caso. Ó, mas já ficou bem legal, ficou bem interessante este visual aí. E a hora que o gramado preto fechar, vai valorizar mais ainda o espaço. E eu vou ficando por aqui. Deixo a você um abraço, você que nos acompanha aqui em nossos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.